Nasceu em Lisboa em 1972 e é entre a sua cidade natal e Macau que divide o tempo desde há 2 anos. Com um mestrado em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a nossa convidada desta noite celebra com a sua arte a liberdade, o despojamento e o abandono e dá a conhecer a sua visão do mundo a partir de quinta-feira na Galeria da Casa Garden. Sofia Ares, artista plástica, é a convidada desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito boa noite, Sofia. Obrigado por ter aceito este convite que lhe foi dirigido pela TDM. Expõe a partir de quinta-feira, até ao final de julho, na Casa Garden, a sua primeira exposição a título individual em Macau, uma exposição com o nome Abandono. Abandono porquê? Eu também agradeço o convite à TDM e Abandono é o título que me pareceu mais apropriado para mostrar esta exposição aqui em Macau, que já tem origem no meu trabalho anterior. Então, tem sido um desenvolvimento ao longo de todo o meu processo artístico até agora. Abandono significa uma entrega de cada um à natureza e são todos convidados a ter essa experiência na Casa Garden, tanto numa videoinstalação como na contemplação das pinturas ou em pequenos apontamentos em aguarelas. Contemplação é a palavra certa. Como dizia há pouco, a exposição arranca na quinta-feira. Na quinta-feira é formalmente inaugurada. Já tive a oportunidade de ver algumas das obras que vai expor. São obras em tons de azul, em tons de verde. O tal regresso à natureza de que falava. São tonalidades propositadas, têm uma intenção bem definida. Sim. Tem como mote fundamental, na sua origem, uma frase de São Bernardo de Claraval, uma figura monástica cisterciense do século XII, mas que inspirou grandemente este trabalho, porque abandono, na minha forma de trabalhar, também já tem origem na ascese, um tema que desenvolvi bastante de forma coerente e consistente ao longo dos anos. E São Bernardo dizia que se aprendia mais debaixo de uma árvore do que nos livros. Portanto, convidava todos a ter essa experiência de ligação à natureza como relação com tudo, com o chão, com o cosmos, com o universo, com o outro. É este pequeno gesto de serenar à sombra de uma árvore, como dizia, que procura retratar, porque alguns dos trabalhos que vai expor a partir de quinta-feira na Casa Garden é precisamente essa impressão, esse gesto indelével de olhar para a luz através do recortado das árvores, algo que só os japoneses conseguem exprimir com uma pequena designação. Quase da mesma forma que se diz que só os portugueses sabem exprimir a ideia de saudade através de uma única palavra. Foi esse gesto que procurou, de certa forma, recriar nas suas pinturas? Curiosamente, quando cheguei aqui a Macau, descobri que sim, que os japoneses têm o termo komorebi para designar essa luz que passa no meio das árvores. Mas isso é uma nuance muito bonita, mas o aspecto fundamental nesta mostra aqui desta exposição e também na exposição Abandono que já comecei a desenvolver o ano passado é a luz ao longo do dia, portanto como uma analogia da madrugada ao longo do dia e ao anoitecer. Também as árvores têm essa ligação ao chão, ao crescimento e procuram a luz. Portanto, eu diria que o mais importante é essa sensação de tempo, do passar do tempo, que só se consegue captar numa imagem, não se consegue captar de outra maneira. Referia há pouco a inspiração para este motivo do abandono, a tal frase de São Bernardo de Claraval. Há uma outra ligação monástica, digamos assim, a esta exposição, que foi o facto de ter sido exibida pela primeira vez em Portugal, em Alcobaça, no Mosteiro de Alcobaça. Como é que foi aceito? Como é que, sendo que há também uma mostra de um trabalho que preza pelo despojamento, não há figuras humanas nestes trabalhos que compõem a exposição Abandono. Como é que foi recebida em Portugal?
o não haver figuras humanas é uma questão também fundamental que, lá está, duplamente abandonei, tanto o abandono, tanto como a entrega, como o abandono no meu fazer artístico. Portanto, aí a arte e a vida ligam-se. As pessoas são postas de lado na minha maneira de pintar e de abordar a escultura, que já estava no passado muito trabalhada como forma de ascese, daí eu ter sido convidada para expor no Mosteiro de Alcobaça, mas curiosamente, quando me debati com a questão de Cister, que o Mosteiro de Alcobaça pertence a Cister, eles não aceitam a figuração. Portanto, se entrar no mosteiro, não há imagens, não há pintura, não há nada, é tudo mental. Portanto, eles convidam à experiência, e essa experiência é que me fez pensar o que é que os monges faziam. Os monges trabalhavam e rezavam, ora, elabora, e trabalhavam no campo e na contemplação. Contemplação, oração. Há uma fazenda contemplativa também nestes trabalhos que vais pôr na Casa de Macau, na Casa Garden, cá em Macau. Antes do início já falávamos há pouco da questão da luz, tal como a veem os japoneses, e de facto essa é uma impressão que sobrevive quando olhamos para alguns dos trabalhos que compõem esta exposição. Esta ideia de um certo estoicismo, de uma certa preponderância contemplativa também. A sua arte vai nesse sentido? Sim. Portanto, a pessoa, para ver o vídeo, tem que permanecer lá de baixo e, de certa maneira, é convidada é como se fosse transportada para a própria natureza. Vamos ter a experiência de nos deitar como se nos deitássemos na natureza. Portanto, somos forçados a olhar para cima. A projeção é feita no teto da galeria da Casa Garden. Tem que se passar para uma sala escura, entra-se por uma porta e sai-se por outra, como se fosse um peregrino na própria vida. E durante esse caminho tem que se assistir a um vídeo que dura 4 minutos, o tal vídeo que é do amanhecer, durante o dia, todo ao longo do dia, consegue-se ver essa passagem da luz. Portanto, há um time-lapse de fotografias e o observador de Macau terá essa experiência obrigatoriamente, que eu também tive quando fiz a minha obra. Portanto, de certa maneira, há uma dupla vivência, a minha e a vossa. Já que o referiu, é uma mostra eclética em termos de suportes, é uma mostra composta por desenhos, pinturas também e esta instalação vídeo. É uma forma que lhe facilita o facto de agrupar estes 3 modos. É uma forma que facilita a ideia de passar a mensagem que quer passar, ou interessa-lhe esta ideia de uma mundividência também o mais alargada possível? Sim, porque todas as 3 formas, com a sua carga simbólica que tem, portanto, o desenho, à partida, é só um momento fugaz em que o artista anota qualquer coisa, um momento, não é? Um desenho, uma aguarela sobre papel, tem sempre um peso leve, pictoricamente falando, e isso transmite sempre a impressão do artista, é sempre apanhada pelo observador. E enquanto que uma pintura a óleo, como aquelas, tem muitos dias, muitas horas do dia, muito trabalho, tem camadas sobre camadas sobre camadas de folhas, por cima desse azul do céu, que eu anotei, esse sim tem um momento, o primeiro momento em que eu começo, está lá a minha ideia, mas depois ao longo dos dias, isso também se apanha na pintura, consegue-se ter essa sensação de houve ali muitos dias, há ali muito peso, há ali muita história. Espera uma boa recepção por parte de uma cidade como Macau. Estamos a falar de um regresso à natureza de uma cidade como Macau, que quase não tem árvores, o que tenta recriar a impressão indelével das árvores na sua forma mais condescendente.
numa cidade que quase não tem natureza. Como é este tipo de retrato? É também uma chamada de atenção? Eu acho que as pessoas vão apreciar muito mais do que quem tem sempre muito espaço e muita natureza, porque estão habituadas a ter um espaço muito pequeno para si e devem ter, como eu sinto isso, imensas saudades de estar na natureza, e acho que é mesmo isso, que devem sentir imensa falta disso, imensas saudades. A Sofia é eclética noutro sentido também. Nesta exposição, nesta mostra, não há trabalhos de escultura, mas tem obra feita também na escultura, sobretudo escultura figurativa. Este abandono da forma, este abandono da figura humana, é um percurso natural, é o desembocar de um percurso natural, ou revê-se num regresso, eventualmente num retrocesso de novo de rumo à forma? Não creio que eu vá retroceder à forma, apesar de os artistas nunca sabem exatamente como é que vão acabar, mas pela ordem natural a figuração já está feita, já trabalhei muito, já tive esses momentos em que passei de figuras humanas com capas e que depois libertaram as suas capas, saíram dos seus casulos e voaram, e olhava muito para o céu e pintava pássaros, e esse movimento, essa liberdade. Mas acho que isso está fora já do meu programa de trabalho neste momento. Foi uma libertação também pessoal, de certa forma. Falava na questão da ascese, na questão do despojamento. Este percurso que faz e que, de certa forma, faz culminar até este momento com esta exposição Abandono, foi também, fez-se acompanhar, de certa forma, também por um percurso pessoal de libertação, não apenas em termos artísticos, perguntava. Coincidentemente, vim morar para Macau e tive que deixar tudo para trás. A minha casa, a minha vida, o meu ateliê, a família, tudo. Nesse sentido, eu diria que sim, que há uma libertação. Mas é mais uma vez uma coincidência em que a arte e o processo artístico andam lado a lado. Porque isso acontece naturalmente. Eu acho que todos os artistas têm momentos em que passam à abstração porque querem começar algo de novo. Macau, nesse sentido, é o melhor dos destinos. Eu perguntava-lhe, é uma cidade pequena, confusa, não há ainda verdadeiramente uma cultura artística em Macau. Tem surgido algumas galerias ao longo dos últimos anos, mas não há uma tessitura que permita o desenvolvimento de um mercado artístico, por exemplo. Em termos de impacto sobre a forma como cria, nota algum ou nem por isso? Até agora, graças ao convite da doutora Ana Paula Cleto, tive muita sorte em poder fazer a residência artística num lindíssimo jardim que ela me proporcionou, um ateliê durante um ano na Fundação Oriente, na Casa Garden. E penso que a Fundação Oriente tem feito um excelente trabalho a apoiar artistas que vêm de Portugal e mesmo alguns residentes de Macau. Acho que há alguns espaços culturais muito fortes. O Instituto Cultural também me apoiou nesta exposição, assim como já apoiou no ano passado, no início desta exposição. Foi graças ao Instituto Cultural de Macau que eu a consegui concretizar no Mosteiro de Alcobaça, porque tive que fazer um habitáculo de madeira especial para a exposição Abandono, e também tive o apoio da Fundação Macau. Eu acho que... desculpe eu contrariá-la um bocadinho, mas há bastante apoio aos artistas neste momento. Estão a apostar forte nas artes, tentam divulgar para o estrangeiro e com projetos coerentes têm aparecido bastantes artistas a querer trabalhar nesta área. Há poucas galerias, é um facto, mas as que há dão muito apoio aos artistas. Voltando um bocadinho atrás no seu próprio percurso pessoal, tem um percurso um tanto ou quanto, eu diria, pouco habitual, porque há artistas plásticos que não têm sequer formação
O seu caso é precisamente o contrário, tem um mestrado em pintura. Porquê é que sentiu necessidade de investir nestes termos, quando ainda hoje se olha em Portugal, apesar das coisas terem vindo a mudar aos poucos ao longo dos últimos anos, para a área das belas artes como um capricho mais do que qualquer outra coisa? Sim, é de facto verdade que a arte, numa situação económica fragilizada, é sempre a primeira a ser prejudicada. Mas isso não quer dizer que um artista que decida ser artista não deva continuar a investir na sua formação. Portanto, para isso é importante continuar a ver exposições, pinturas, livros e eventualmente tomar decisões como eu pude tomar na altura, de continuar uma formação acompanhada. Neste caso, optei por um mestrado. Mestrado que acabou também, se não estou em erro, por levá-la durante algum tempo a Itália. A Itália ainda hoje uma fonte de sabedoria neste campo da pintura e das artes plásticas, sobretudo pelas inovações que lá tiveram origem no período do Renascimento. Essa pequena passagem por Florença, se não estou em erro, contribuiu de alguma forma para a forma como está na arte? Sim, isso serve para qualquer artista. Tudo o que nós vemos, mesmo no nosso dia-a-dia cotidiano, como em grandes mestres, influencia a maneira de trabalhar, sem dúvida nenhuma. Isso foi mais uma aposta na minha formação que eu fiz, de estar alguns meses em Florença a ver grande arte. Isto quer dizer que, costuma-se dizer que um bom escritor, para ser um bom escritor, tem que ser antes também um bom leitor. Um pintor completo, para ser um bom pintor, tem também de conhecer as grandes obras, tem também de ter a capacidade para as analisar de um ponto de vista crítico, para as interpretar de uma forma analítica. Eu acho que pode e deve, como em qualquer área, como na medicina, estar sempre a enriquecer-se, porque só a sua obra só ganha com isso, o seu trabalho. Eu há pouco perguntava-lhe se Macau já tinha tido algum impacto, por mínimo que seja, na forma como queria. Perguntava-lhe agora se há resquícios de inspiração que lhe advêm do facto de ter feito este ateliê artístico este ano na Casa Garden, de viver cá em Macau de há 2 anos a esta parte. Normalmente, quando vemos pintores ocidentais da Europa visitarem estas paragens, há uma espécie de apropriação das cores locais, dos vermelhos, dos amarelos tórridos. Já sente esta necessidade, ou nem por isso? Eu diria que, a nível de composição, a pintura chinesa é muito mais leve, muito mais vazia do que a nossa, e lá está, como eu dizia há pouco, que sempre apostei muito na minha formação. Neste momento também estou a fazer uma formação com um mestre chinês. Estou inscrita num curso da Creative Macau, lá está. Estou sempre a querer ver, compreender a cultura onde estou inserida, isso é fundamental. E eu acho que sim, que há momentos da minha pintura em que o espaço é mais livre, e esse despojamento existe na pintura oriental, até mais do que na ocidental. Isto é muito bonito de encontrar aqui. Há perspectivas da pintura chinesa que não existem de todo na forma como o Ocidente olha para a pintura. Há pequenas questões a aprender com aquilo que os chineses fazem. Sim, eu acho que eles pintam de uma pincelada só, é um momento, e é muito do momento da contemplação em que estão a ver uma coisa. Nós somos mais teóricos, usamos mais material de estudo, mais composição mais pensada. Eles fazem uma coisa mais momentânea, mais leve. Quase como se viesse da caligrafia, utilizam o mesmo na arte. Fazem um pássaro com uma linha, fazem uma coisa muito mais leve.
A Sofia dizia há pouco que esta exposição Abandono coroa, de certa forma, completa um percurso de algum despojamento, tanto de um ponto de vista técnico como até de um ponto de vista pessoal. Ainda assim, mantém em paralelo uma outra atividade como ilustradora científica, tem feito trabalhos para o Centro de Ciência de Macau, em que lhe é exigido o máximo rigor e a máxima precisão em termos figurativos. Como é conciliar estes dois aspectos? Permita-me só corrigir um aspecto, foi o Departamento de Ciências da Universidade de São José, não foi do Centro de Ciências. Foi um enorme prazer eu aceitar este convite, porque também gosto de desafios com exatidão e dá-me imenso prazer, porque eu gosto de aprender. Gosto de aprender técnicas novas e métodos novos de poder fazer arte. Não gosto de me fechar só numa maneira ou de vídeo, ou de desenho, ou escultura. Gosto de ilustração científica, é uma coisa nova, ou ilustração infantil, que também gosto de fazer, também é um novo desafio. São meios de dar a ver. No caso da ilustração científica, falamos mais de arte ou falamos mais de ciência? Não há grande margem de manobra para a criatividade, é uma espécie de retrato o mais natural possível. Sente-se constrangida quando faz este tipo de criação? Lá está, tem a ver mais com a nossa maneira ocidental de trabalhar. É preciso muita pesquisa, é preciso muita exatidão e muita concentração. Não tem aquela leveza que a arte oriental se permite. Foi lançado também um desafio recentemente, o de ilustrar um livro infantil, A Floresta, de Sofia de Melo Breiner Anderson. Eu vou pedir ao nosso realizador que mostre a capa. Não é exatamente a mesma coisa que também criar de um ponto de vista da artista plástica. É um desafio diferente tanto da criação artística como pintora quanto da ilustração científica. Claramente que é, mas também é um desafio para mim conseguir entrar na interpretação da Sofia de Melo Breiner, a grande poetisa que todos gostamos, com certeza, e pensar como é que ela imaginaria as formas e as cores e as suas histórias. Isso para mim também é um desafio, portanto, muito estimulante. De um ponto de vista do acto de criação, o facto de ter que se cingir a um roteiro acaba por limitar a sua capacidade de criação, não é por isso? Não, eu gosto de desafios. Perguntava-lhe, depois deste abandono, depois desta exposição que estará patente ao público na Casa Garden até ao último dia de julho, o que é que o futuro reserva a Sofia Ares? Com que novas formas de despojamento nos vai brindar? Talvez eu vá continuar por mais um tempo esta questão de despojamento e de entrega à natureza. Por aí será o caminho neste momento. Mesmo vivendo em Macau, não é? É um pequeno desafio. Exatamente por isso, eu acho que sim, que as pessoas procuram caminhos, como cá chamam, trilhos onde se possam espairecer, ou entregar-se, ou libertar-se da sua rotina. Coluan, nesse sentido, será uma inspiração, porque é o mais parecido a um pulmão do que temos em Macau. Por exemplo, mas mesmo em Macau, o Jardim Camões é lindíssimo, e o Jardim Loli Melioque. Há bastantes pontos que a pessoa pode-se escapar para lá. Esta exposição Abandono, como dizia, vai ficar patente ao público até dia 31 de julho. Em relação a Portugal, eu dizia que tem passado estes últimos 2 anos, de certa forma, dividido entre Portugal e Macau. Sim. Dizia há pouco que o mercado artístico em Portugal não está propriamente fácil com a questão da crise. Eu perguntava-lhe, desse ponto de vista, de um ponto de vista se calhar mais monetário do que da arte como mais-valia, a crise teve um impacto grande também ou não se notou? Eu acho que sim, que a todos os níveis o Estado dá muito menos dinheiro para as artes, sem dúvida nenhuma.
E do ponto de vista do mercado privado, já se pode falar de um mercado privado em Portugal ou é coisa que não existe? Existe, as pessoas têm as suas casas e têm o seu gosto próprio e gostam, eu acho que gostam de investir em arte. Gostava de ver estas suas árvores, relembro-me a expressão japonesa. Komorebi? Komorebi, estas suas árvores Komorebi ilustrarem um museu de Macau, por exemplo. Fala-se muito na necessidade de um museu que possa acompanhar aquilo que é o desenvolvimento artístico do território. Se tivesse que escolher uma obra sua para um eventual museu deste género, estas obras desta sua última fase seriam as escolhidas? Sim, talvez o vídeo seja o que consegue transmitir assim para um espaço museológico de certa forma melhor para um público que passe, porque um público que vai a um museu não é o mesmo que um colecionador que compra para ter em sua casa, para viver com a obra, não é? Porque se apaixona. Não, o público de um museu é uma pessoa que está sempre a caminhar. Lá está, é como um peregrino. Por isso é que para um mosteiro também com centenas de visitantes diariamente, também foi a questão do peregrino. Colocava-lhe uma última... E no museu, o mesmo. Colocava-lhe uma última questão nesse sentido. Pinta todos os dias, sente a necessidade de pintar todos os dias? Ou há também um acto de inspiração na questão da criação artística, tal como a interpreta? Sim, a vida, a leitura, o desenho, tudo. Acho que todos os movimentos, todos os nossos estados de espírito diários influenciam a pintura. Portanto, claro que há dias em que eu preciso de parar, pensar, outros só desenho, outros vou por aí andar e fotografar. Depois um dia posso usar algum desse material quando estiver dentro do ateliê. Neste sentido, o sucessor de Abandono já está idealizado ou não é por isso? As exposições acabam sempre por largar alguma coisa da anterior e passar para a fase seguinte. Esta está agora a terminar, a próxima vai com certeza ter alguma destas, mas ainda mais liberta. Obrigadíssimo. Obrigado. Sofia, recordar uma vez mais que a exposição Abandono estará patente ao público então até dia 31 de julho na Casa Garden. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima terça-feira com um novo tema e um novo convidado.